Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, o deputado Pedro Lupião havia me alertado. Cuidado que a mesa ela está com um pequeno defeito e ela pode cair a qualquer momento. E realmente, na hora que eu coloquei os papéis, a mesa desmoronou. E é pela vez primeira, senhor presidente, e caros paranaenses que nos assistem pela TV Sinal, e aos senhores educadores paranaenses que nos prestigiam na sessão de hoje, é pela vez primeira que em 24 anos, agora no 25º ano, que eu estou usando esta tribuna. Sempre usei a tribuna do lado de lá, ou na oposição, ou no governo. Mas agora, diante de um defeito nos móveis, eu uso essa tribuna. Eu acho que não altera o conteúdo de um pronunciamento, ou aquilo que a gente procura, ou aquilo que a gente quer transmitir para os paranaenses, para os parlamentares, mas principalmente para a sociedade do Paraná. Já disse alguém, o deputado Anibele Neto, quem não tem passado não tem história. Se nós temos alguma história para contar hoje, história, não história. História porque alguém fez algo no passado. Então vamos lá por alguns fatos. Com a Constituição de 1988, que instituiu daí os funcionários só poderiam ser contratados através de concurso público, porque até então, me corrijo, não sou especialista na administração pública, mas conheço um pouco da atividade pública, e esses 30 e poucos anos de legislativo me ensinaram algumas coisas. Até 88, nós tínhamos dois regimes no poder, no governo. Quando falo governo, falo municipal, falo estaduais e falo governo federal. Era o funcionário estatutário ou era o funcionário CLT. Eram os dois que tínhamos. E com a Constituição de 1988, ela permitiu que os funcionários que tivessem sido contratados antes de 83, ou seja, 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal, pudessem ser transformados, deputado Ademar Traiano, em funcionários estáveis. No Paraná, a exemplo de outros estados da federação e dos municípios, muitas pessoas, ou muitos administradores, se usaram dessa brecha e transformaram os funcionários, então, em funcionários estáveis, os funcionários CLT em funcionários estatutários. Aqui no Paraná, meu caro prezado Requião, que eu aprendi a conhecê-lo aqui na Assembleia, mas respeito a opinião de qualquer parlamentar. Eu acho que o parlamento nos ensina. É falar, é conversar, é dialogar, é respeitar a opinião um do outro. Porque se nós fôssemos todos unânimes, não haveria necessidade de nós estarmos reunidos para debater determinado projeto ou debater determinadas questões administrativas. É por isso que tem o parlamento, não no Paraná e não no Brasil, mas no mundo. Existe o parlamento para que se possa ser aperfeiçoado as questões administrativas. Assim eu tenho agido na Câmara Municipal e assim eu tenho agido também aqui na Assembleia Legislativa. Pois muito bem, deputado Luceno, eu ouvi o seu pronunciamento. Eu escrevi exatamente o que a Vossa Excelência ia falar e mostrei para o deputado Paulo Litram. Olha o que falou do deputado Hussein. Eu disse, nada foi aprovado. Aqui, nesta casa, neste plenário, ou mesmo na sessão realizada no restaurante, isso é importante que a sociedade do Paraná... Deputado Hélio, Vossa Excelência está escrito no horário do grande expediente por 15 minutos, então Vossa Excelência passa a usar o horário do grande expediente.
Obrigado, presidente, deputado Traiano. Nada se tem votado em relação às mensagens que foram enviadas pelo governador a essa casa. Disse o deputado Hussein, eu reafirmo aqui também, não é justo nós transmitirmos algo para a sociedade do Paraná que não corresponda com a verdade. O que se votou aqui foi um requerimento para transformar o plenário em comissão geral. Ponto. Nada mais. Nada mais. Esta é a bem da verdade. Eu aprendi, eu não sou educador, eu não sou professor. Na minha família eu não tenho nenhum professor. Mas a educação que eu entendo, o que é educação, não é só o professor ir na sala de aula e transmitir conhecimento para os nossos filhos. Educação é respeitar a vontade, respeitar a opinião de cada cidadão para a liberdade da sua expressão. Isso para mim também é educação. Aliás, é isso que deve ser dito. E é bom que os paranaenses saibam. Ninguém dos 54 deputados, ninguém de sã consciência é inimigo da educação. Como é que pode dizer uma coisa dessa? Eu sei que os senhores estão aqui a serviço de um partido político. Vocês estão aqui a serviço de um partido político para esconder as mazelas de Brasília, para esconder as vergonhas, as barbaridades, as roubalheiras que existem em Brasília. Isso nós não podemos esquecer, não. E eu quero dizer aqui, senhores deputados, com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, o nosso líder, o líder do governo, deputado Luiz Cláudio Romanelli, junto com os deputados da bancada do governo, antes mesmo de votarmos o requerimento de transformar o plenário em comissão geral, já tinha um substitutivo, subscrito pelos parlamentares, que não tirava nenhum direito de professor, nenhum. Nada. No substitutivo estava muito claro. E eu quero falar para você, paranaense, que está me assistindo em casa agora. Seja professor ou não seja professor, não se tiraria nenhuma vantagem dos professores do Paraná. Os professores continuariam com o anuênio. Eu conversei com os professores e sempre converso com os professores. Nunca me neguei de conversar com professores. Recebi os professores na minha cidade, Marechal Cândido Rondon. Aliás, fiz menção dessa tribuna na semana passada, quando os próprios professores transmitiram para mim: deputado, nós não podemos perder conquistas, direitos que nós obtivemos nos últimos anos, quais sejam o anuênio, o quinquênio, o PDE, o Vale Transporte. Foram questões levantadas pelos próprios professores, no meu escritório, na minha cidade, Marechal Cândido Rondon. Conversei com eles numa reunião, dezenas de professores estavam reunidos. Conversei com professores de diversas cidades por telefone, por mensagem, trocando ideias, dizendo para os professores aquilo que nós estávamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. A bancada do governo estava fazendo, junto com o acordo do próprio governador. Porque é importante, tem que se dizer também, aqui nós temos deputado de oposição e de situação. É bonito você aprovar um projeto de lei, deputado Bernardo Carli. Você aprova o projeto, recebe aplausos e vai no governador e o governador o veta. Você aprova um projeto na Câmara Municipal, o prefeito o veta. O Congresso aprova uma lei, a presidente veta. Resolveu a questão? Não. A questão você se resolve no diálogo, no entendimento, nas conversas. E foi assim que nós temos agido como deputado da base integrante do governo do Estado do Paraná. E deixar muito claro, mais uma vez, que nada, deputada Mara, cantora Mara, eu sei quanto a senhora tem sofrido, como a Cláudia também, quanto tem sofrido, porque nada tem se votado aqui na Assembleia. Ainda haverá de se votar, e não sabemos de que forma o governo vai enviar essas mensagens para esta casa. Mas um outro fato,
Me permitam, senhores deputados e caros paranaenses, que nos assistem através da TV Sinal. Eu disse há pouco, quem não tem passado não tem história. E eu quero contar uma história para vocês agora. Sou deputado desde 1991. Desde 91. Estou no meu 7º mandato. Eu disse antes, para os paranaenses que estão nos assistindo em casa, que a Constituição de 88, ela impôs determinadas obrigações para o administrador público. E aqui no Paraná, nós tínhamos as duas categorias: funcionários estatutários e CLTs. As duas categorias. Em 92, se não me falha a memória, o governador Roberto Requião transformou os funcionários CLTs em funcionários estatutários, com estabilidade. Algo em torno de 50 mil funcionários. É importante para que o paranaense saiba disso. Nós criamos aqui na casa, senhores deputados que estão mais novos, o deputado Tadeu Venero também não estava aqui. Estava em 90, de 94, deputado Plauto Miró e Nelson Justo e mais eu. São os três que estão da década de 90. Nós votamos aqui o fundão, e deve ter muitos funcionários aqui na galeria, ou mesmo em casa, nos assistindo nesse momento. Se criou o fundão, que seria o Fundo Previdenciário no estado do Paraná. O fundo foi criado, ele foi capitalizado, tinha dinheiro no fundo, para garantir a aposentadoria dos funcionários. Agora veja aqui, deputado Pastor Edson, eu que estimo a Vossa Excelência, como todos os parlamentares, olha a mensagem que veio aqui na Assembleia em 1993, anteprojeto 453, artigo 1º. Olha aí, senhores deputados e paranaenses. Artigo 1º. Fica extinto o Fundo de Previdência do Estado, criado pelo artigo 39 da Lei nº 10.219. Quem é que mandou essa mensagem para cá? Sabem quem? Roberto Requião, governador na época. Sabe o que esse parlamentar fez em defesa dos funcionários? Naquela época, apresentei 2 emendas. A primeira que eu apresentei, está aqui, os documentos arquivados na Assembleia Legislativa. Roberto Requião acaba com o Fundo Previdenciário em 93. E eu apresentei a seguinte emenda. Artigo 2º. O montante existente hoje no Paraná será revertido ao Tesouro do Estado, que o transformará de imediato para uma conta bancária específica. Sabe o que aconteceu com a minha emenda? Foi rejeitada. A outra emenda que eu apresentei, artigo 3º, ficam mantidos os descontos das remunerações dos servidores públicos estabelecidos na Lei 10.219, de 21 de dezembro, parágrafo único. Os valores provenientes destes descontos serão depositados em conta específica. Sabe o que a bancada do governador Requião fez? Rejeitaram a emenda. Sabe o que o governador Requião fez com o dinheiro que estava no fundo em 1992? Jogou no Tesouro do Estado. E onde é que ele jogou os aposentados? Todos na folha de pagamento. Esta é a história que eu quero contar para os senhores. Essa é a história que o paranaense tem que saber. Esta é a verdade do Paraná. Quem hoje defende prosa de bons versos e vai nos palanques, mas ele mesmo acabou com o fundo previdenciário e passou a mão no dinheiro e jogou no Tesouro do Estado. E os aposentados foram para onde? Para a folha de pagamento do Estado do Paraná. Aí agora foi criada a Paraná Previdência.
Sim, com dois fundos. O fundo previdenciário e o fundo financeiro. O fundo financeiro que tem que assumir, então, todos os aposentados que o Estado já tinha na época. E mais alguns que iam se aposentar nos próximos anos. E o fundo previdenciário serviria para aposentar para quem estava na ativa. E muito quem está aqui me assistindo pessoalmente ou em casa sabe daquilo que eu estou falando. Fundo previdenciário seria usado para pagamento dos aposentados. Nesta mensagem que veio do governo também, queria unificar os dois fundos. Esta era a mensagem que estava aqui, para unificar os dois fundos. E nossa emenda está na própria lei, está na Constituição da Federal. Dinheiro no fundo previdenciário só pode ser usado para pagamento de pensões e aposentados, e não para outra atividade. Esta é a clareza, esse esclarecimento que nós temos que dar ao povo do Paraná. E aí nós perguntamos, onde é que nós somos tão errados? Onde é que nós somos os inimigos da educação? Onde é que nós estamos errados? Somos sim adversários políticos, principalmente de alguns líderes de certos movimentos, que procuram sim, no estado do Paraná, transmitir aquilo que estão escondendo lá em Brasília. Isso aqui não é só o Paraná, não. São 13 estados, já deve ser mais hoje, 13 estados que estão em recuperação financeira no nosso país. Entre eles, governados pelo PT, pelo PMDB, pelo PSB, PSDB, independente de partido. E nós sabemos também, senhor presidente e senhores deputados, que o Paraná não é uma ilha. Todos nós sabemos, os maiores economistas, os mais otimistas economistas do Brasil, estão dizendo hoje que o Brasil, na verdade, é atravessar uma crise sem precedente. Essa é a realidade. É o Brasil, é os estados, são os municípios, são as empresas, são os empregados, são os empresários, somos todos nós. Qual é o crescimento do país? Mas, a bem na verdade, se erros existem em governos, devem ser corrigidos. Há questões que dependem única e exclusivamente do parlamento para ser corrigido. Algumas leis. Mas há questões administrativas que são resolvidas pelo chefe dos executivos nos 3 níveis: prefeitos, governadores e presidente da República. Questões da educação no Paraná, há questões pontuais que têm que ser resolvidas, sim, mas essas questões têm que ser resolvidas administrativamente e não serão objeto de votar aqui nesta mensagem. Isso é importante que o povo do Paraná saibam. O que nós estamos votando não é se falta uma merendeira. Nós não estamos votando porque o governo não repassou através do fundo rotativo. Nós não estamos discutindo aqui nenhum projeto porque é uma obra paralisada. Aliás, e por falar em obras paralisadas, no Brasil está cheio. No governo federal está cheio. E não só obras paradas. E daí eu sei que as pessoas que estão me vaiando, senhor presidente, são pessoas que ou não queiram nos entender, ou são pessoas que estão a serviço exatamente para defender os petroleiros. Para defender quem? Para defender os mensaleiros. Há até alguém que diz que os mensaleiros deviam ser julgados diante do petrolão, diante do petróleo, por juizado de pequenas causas. Palavras ditas não por esse parlamentar, mas palavras ditas por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta é a realidade brasileira. Pessoas que de repente nada tinham, e não sei o que diga, a imprensa mostra isso. Pessoa que cuidava há 8, 12 anos atrás, senhores deputados, senhoras deputadas, cuidava de um zoológico, e hoje diz que é um dos maiores fazendeiros do Brasil. Diz a imprensa, e mostra a imprensa, mostram as redes sociais, que é um dos maiores acionistas, um dos grandes frigoríficos do nosso Brasil.
em 12 anos, sai do zoológico e se torna um grande, um mega empresário no nosso país. É contra isso, sim, que nós temos que combater. É contra isso que eu espero que a sociedade brasileira, sim, vá à rua também pedir providências e que sejam responsabilizados as pessoas que causaram um dano irreparável para o nosso país. A nossa Petrobras, meus caros deputados. Para concluir, deputado Hélio. Concluo. A Petrobras, que era a empresa orgulho do Brasil, hoje a empresa mais endividada do planeta. Mais de 300 bilhões de reais a dívida da Petrobras. Sabe o que são 300 bilhões? São 6 orçamentos anuais do Estado do Paraná, que é a dívida da Petrobras, que vergonha o nosso Brasil. Obrigado, senhores deputados, e obrigado a você, paranaense, que tem nos assistido.